Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Amém? Glória a Deus. O testemunho ele é importante porque ele glorifica a Deus, ele encoraja a igreja e edifica a igreja. Então, testemunhe dos milagres, das dádivas de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis. No capítulo 3. Gênesis 3, versos 8 ao 12. Eu vou fazer a leitura na NVI. E peço que você, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Gênesis 3, 8 ao 12. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ok, esse é o texto bíblico, base da nossa conversa, da nossa reflexão, nesse tempo juntos. Irmãos, é fantástico contemplar a narrativa da criação em forma de poesia hebraica. Quando você lê a narrativa da criação, o que você está lendo é uma poesia, uma linguagem específica das Escrituras. É uma poesia hebraica fantástica. E quando a gente presta bastante atenção nos detalhes do texto, nós percebemos que a ordem, algumas coisas, a ordem, a diversidade e a criatividade divina geram um ambiente totalmente funcional e sustentável para todas as espécies de seres vivos. Isso é demais, né? Isso é fantástico. Nós aprendemos também que o mundo criado por Deus é bom. É bom, e é tão bom que o autor faz questão de incluir, e ele repete, se você prestar atenção aí no capítulo 1, capítulo 2, na finalização de cada etapa, na conclusão de cada etapa, em cada dia, ele repete a expressão: e Deus viu que ficou bom. E, portanto, nós como cristãos, como discípulos de Jesus, nós refutamos alguns mitos pagãos da nossa própria época, irmãos, que afirma que o mundo não passa de uma fonte de recursos a serem explorados ou de um lugar essencialmente mau. Certo que quando nós olhamos para o mundo e tudo que nele existe,
Certo que nós encontramos nesse cosmos, nesse sistema, onde todos nós estamos inseridos e fazemos parte, nós encontramos sim coisas negativas, coisas ruins. Mas essas coisas ruins, elas não faziam plano, não estavam no projeto original de Deus. Porque no projeto original de Deus, tudo que Ele fez ficou bom. Ficou bom. Aliás, todo discípulo de Jesus que se declara discípulo de Jesus é chamado para cuidar da criação, irmãos. Nós somos chamados para cuidar da criação. E quando nós cuidamos da criação, nós expressamos o nosso amor pelo Criador. Primeiro que isso passa por uma questão de educação, mas principalmente passa por uma questão de obediência à palavra de Deus. E aí, nós aprendemos, dá mais um enter, Davi, por favor, tem algumas ênfases que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Isso, obrigado. Nós aprendemos que ao longo da vida, que toda a história tem começo, meio e fim. E se nós quisermos compreender a importância da história, numa dimensão mais detalhada e completa, nós precisamos prestar atenção no começo. Muitas vezes, irmãos, o começo é ignorado. Infelizmente, para alguns cristãos, a Bíblia começa em Gênesis 3, com o relato da queda. Vou falar disso daqui a pouco, no desenvolvimento, que a gente precisa olhar o episódio, a narrativa, o acontecimento de Gênesis 3, numa outra ótica, numa ótica da ruptura. Mas infelizmente, para muitos cristãos, a Bíblia começa em Gênesis 3, já com o relato da queda do primeiro homem e da primeira mulher. Mas tem Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, que registra ali o início da criação, e nós precisamos prestar atenção, bastante atenção no começo. E se ignorarmos ou não prestarmos atenção no começo da história, o que pode acontecer? Algumas coisas, por exemplo, nós corremos o risco, sério risco, de não entendermos o enredo principal da história. Por exemplo, quando a gente estuda Gênesis, o relato da criação, nós precisamos fazer uma pergunta-chave: qual o propósito de Deus na criação? Eu não sei quantos de vocês, ao estudarem o livro de Gênesis, pelo menos principalmente no início, capítulo 1 e 2, vocês fizeram essa pergunta em algum momento: qual o propósito de Deus na criação? E se nós ignorarmos o início da história, nós corremos esse sério risco. Primeiro, que nós não entendemos ou não entenderemos, o enredo principal da história. Consequentemente, nós podemos tirar conclusões equivocadas do meio e do fim. E pior do que isso, vivermos aquém do nosso propósito existencial. Qual o nosso propósito de existência, irmãos? Nós vemos com clareza em Gênesis, no relato da criação, nosso propósito existencial. E quando nós fazemos uma observação mais profunda, mais criteriosa da narrativa da criação, nós descobrimos alguns pontos fundamentais. Primeiro é esse que está aí, ó. Quem é o sublime artista da criação? É Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: Deus é o sublime artista da criação. Amém. Isso na perspectiva bíblica.
Porque na perspectiva científica, não bate, tá, irmãos? A gente sabe que não vai bater. Mas na perspectiva bíblica, na visão, na ótica cristã, é isso aqui, ponto final. Deus é o sublime criador, artista da criação. 2, a terra, que era sem forma e vazia, dá uma olhadinha lá no início, capítulo 1, verso 2. Olha só, a terra que era sem forma e vazia, começa a ganhar forma. Olha lá. E além de ganhar forma, ela ganha desse autor, desse artista sublime, do supremo criador, recursos essenciais, como por exemplo, luz e água. Luz e água são recursos essenciais para o desenvolvimento dos primeiros ocupantes. Inclusive, nós sabemos que sem água, sem luz solar, nós também não subsistimos nesse planeta. Terceiro, a humanidade, olha lá, chega em nós. Antes do 7º dia, antes de Deus descansar de toda a sua obra, olha só, Ele cria o ser humano. E a humanidade, no ponto mais alto desse projeto, revela para nós qual é a nossa vocação última. Qual é a nossa vocação? Adorar a Deus. Nós fomos criados, irmãos, para adorar a Deus. E essa adoração que nós prestamos na terra é um sinal, é um gostinho, é um aperitivo, é uma entrada para aquilo que nós desfrutaremos na eternidade. Amém? A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Há algo muito mais excelente, irmãos. Nós somos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para viver à luz de quem Ele é. E fomos criados para expressar o seu caráter. Porque afinal, nós somos os representantes legítimos de Deus nesse mundo. Gênesis 1, 26, Deus conversando consigo mesmo, diz assim, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a proposta então dessa, mais um enter por favor, Davi, passa a próxima slide, isso. E a proposta dessa mensagem, irmãos, é, como eu disse agora há pouco, enxergarmos Gênesis 3 pela ótica da ruptura. E a partir dessa ótica, dessa separação, dessa ruptura, nós visualizarmos as consequências disso e a solução definitiva de Deus. E aí eu coloquei algumas coisas, né? Por exemplo, vergonha, medo e morte. Isso é consequência da ruptura. Isso é consequência do homem criado à imagem e semelhança de Deus, separado dele. O plano divino de redenção, que foi consumado no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós vamos ver na carta de Paulo aos Romanos, ele afirmando essa realidade maravilhosa, onde aumentou o pecado, superabundou ou transbordou a graça. Vamos entender melhor isso. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que o golpe mais fatal dessa ruptura foi a separação do homem com Deus. E quando isso acontece, irmãos, o homem se torna um ser fragmentado.
um ser separado de Deus, um ser separado, alienado de si mesmo, e um ser separado da própria natureza criada. Por isso, nós vemos lá no verso 8 de Gênesis 3, nós lemos agora, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Eu fiquei pensando como se fosse possível se esconder daquele que é onisciente, daquele que é onipresente. Como é que nós nos escondemos de Deus? E se nós formos olhar para dentro de nós mesmos, como é que nós escondemos aquilo que está dentro do nosso coração, diante daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, e daquele que tudo conhece? Como bem registrou o rei Davi, eu quero ler esse texto com vocês. Abre comigo, por favor, Salmo 139. Um salmo de composição do rei Davi, Salmo 139, versos 7 até o 10. Olha a realidade que o rei Davi escreve desse Deus onisciente, onipresente. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Olha a pergunta que ele faz. Para onde? Para que lugar poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. O que Davi está dizendo, irmãos, escrevendo, é que a presença de Deus enche, na sua plenitude, enche céus e terra. Isso é maravilhoso. E portanto, nós não podemos nos esconder do Senhor. Nós não podemos esconder de Deus aquilo que está no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe, Ele conhece, porque Ele é um Deus onisciente, um Deus onipresente. A sua presença enche os céus e terra, a sua presença é plena. E o medo, que é tema da mensagem, por causa da ruptura, como consequência dessa separação do homem com Deus, fica impresso na consciência humana. É como se fosse um lembrete, imprimido, impresso na nossa consciência. O medo impresso na consciência de Adão, lembrando do seu ato de desobediência a uma ordem legítima de Deus. Abra aí, volta lá agora, por favor, em Gênesis. Vamos ler esse texto juntos. Aqui nós vamos definir, nós vamos destacar a ordem e a consequência dessa desobediência. Olha lá, Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, olha a ordem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a consequência. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
E aí, analisando com mais fundo essa ordem e a consequência de transgredir a ordem de Deus, nós nos lembramos da morte física e da morte espiritual, que passa, não estava no projeto original de Deus, não estava, certamente, irmãos, mas passa a fazer parte da realidade humana, por causa dessa ruptura, por causa da desobediência, quebra, transgressão de uma ordem direta de Deus. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, ele apresenta essa realidade. Mas eu acho fantástico, eu acho extraordinária a forma com que Paulo ele apresenta essa realidade. Olha lá junto comigo o texto, Romanos capítulo 5, versos 12 em diante. Romanos 5, 12 em diante. O que Paulo faz é destacar aqui, dentre a sua tremenda explanação, ele destaca a incomparável graça de Deus em relação à transgressão de Adão. Olha só, Romanos 5, vamos ler esse texto, a partir do versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Olha só a abordagem que Paulo faz para tratar a questão do pecado e a questão da graça de Deus. Olha só, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Aleluia! Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E aí ele segue o texto, fazendo uma abordagem tremenda, trazendo à tona, trazendo aos cristãos em Roma e para nós hoje, irmãos, essa realidade da graça de Deus que transborda. Onde o pecado aumentou, superabundou a graça. Louvado seja Deus. E aí vamos entender um pouco isso, esse aumento do pecado, o que significa isso, onde o pecado aumentou. Paulo segue o texto, no contexto também, nós encontramos ele trabalhando sobre isso. Mas essa questão do aumento, onde aumentou o pecado, ele está fazendo referência à introdução da lei. Se você for um pouquinho para frente, Romanos capítulo 7, a partir do verso 7, você vai ver que Paulo, ele mesmo levanta essa questão, com algumas perguntas. Olha lá, Romanos 7, 7. Que diremos então? A lei é pecado?
De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. E ele vai trabalhando essa questão. Então, entender isso é muito importante, irmãos. Onde aumentou o pecado, acontece, ele traz à tona essa realidade da introdução da lei. Ou seja, nós sabemos o que é pecado a partir do momento que a lei é colocada para nós. E aqui ele dá o exemplo da cobiça. Eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não saberia o que é adultério se a lei não dissesse, não adulterarás. E assim por diante. Eu não saberia o que é homicídio se a lei não me dissesse, não matarás. É a partir da introdução da lei que nós temos o conhecimento, a consciência do pecado. E aí ele trabalha a questão da graça que transbordou. E essa graça que transborda, ela culmina, ela repousa na pessoa e na obra, no sacrifício de Jesus Cristo. Foi mediante o sacrifício do seu Filho que Deus consuma a sua justiça, que Deus decreta e que a justiça dele é consumada, mediante o sacrifício do seu Filho. É sobre isso que Paulo está falando. E aí, ele segue, ele apresenta essa perspectiva, e quando ele apresenta essa perspectiva, ele aponta para a solução. Lembra? A história, ela tem começo, meio e fim. Ele apresenta uma solução. E essa solução, irmãos, é completa, é definitiva. A solução de Deus para a questão do pecado que gera morte. Essa solução é Jesus. Jesus Cristo é a solução para o pecado e para a morte. Olha o versículo 19 de Romanos 5. Olha lá, junto comigo. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia, graças a Deus. Foi por meio da obediência de Cristo que nós fomos justificados. Foi por meio do sacrifício de Jesus consumado na cruz que nós fomos justificados. Foi por meio da morte, da sua morte na cruz, que nós fomos reconciliados com Deus. E na cruz, Jesus reconcilia consigo todas as coisas. Colossenses, desculpa, eu quero ler esse texto com vocês. Colossenses 1. Por meio da morte na cruz, Jesus reconcilia todas as coisas. Olha que texto lindo, Colossenses 1, versos 19 ao 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Foi por meio da sua morte na cruz, irmãos, que nós somos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses ainda, olha lá, um pouquinho para frente, 22, logo na sequência do que nós lemos, 22 e 23, olha que coisa maravilhosa. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo.
mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. E eu quero encerrar, irmãos. Mais um enter, Davi, por favor. Isso. Eu quero encerrar afirmando, principalmente à luz da Bíblia, que todos aqueles que foram reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo não vivem mais assombrados pelo medo. Amém? Não vivemos mais assombrados pelo medo. Não vivemos mais assombrados pela vergonha ou pela culpa, pois mediante a ação redentora de Deus em Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado. O sangue de Jesus, irmãos, não só nos justifica diante de Deus, como nos liberta da escravidão, ou seja, do domínio do pecado. E mais uma vez, Paulo em Romanos 6, nós vamos ler alguns pedaços aqui, alguns versos. Mais uma vez, Paulo, ele aborda essa realidade ali aos Romanos, no capítulo 6. E ele começa, olha o verso 18, Romanos 6, 18. Volta lá, por favor. Ele começa afirmando que nós fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Olha só, Romanos 6, 18. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Fomos escravos do pecado, nós não somos mais. Amém? Fomos, nós não somos mais. Agora nós nos tornamos escravos da justiça. E aí ele entra na questão do batismo. Ele descreve de maneira elucidativa ali o significado do batismo, e para fazer isso ele usa dois argumentos que são históricos, que são realidades históricas e essenciais da fé cristã: a morte e a ressurreição de Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque ele diz no versículo 4, olha lá, Romanos 6,4: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O que nós precisamos entender, irmãos, e o que precisa ser expressado com muita clareza na cerimônia do batismo, e não só na cerimônia do batismo, mas a igreja precisa continuar ensinando essa doutrina, é que o rito inicial da fé cristã, o batismo com água, nos coloca num relacionamento. É isso que nós precisamos entender. É assim que nós encaramos o batismo, é assim que Paulo trabalha a realidade do batismo, que é sim um rito de uma iniciação na fé cristã, mas que tem um significado que deveria ter uma aplicação profunda na nossa vida. E
E esse significado é que nós nos colocamos a partir do batismo num relacionamento sério com Jesus. Olha o que ele diz, olha a expressão que ele usa: nós fomos sepultados com ele. O que Paulo está dizendo, olha, agora nós morremos com ele, nós sepultamos a velha vida com ele, por meio do batismo. E de modo mais específico, nós nos colocamos num relacionamento com o próprio sepultamento de Jesus. Olha só, colocamos-nos num relacionamento também, não só na sua morte, no seu sepultamento, ficaria incompleto, mas na sua ressurreição. E ele diz lá no versículo 4, ele segue falando sobre isso: assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também ressuscitamos. E é importante destacar, nós ressuscitamos para viver uma nova vida. É essa compreensão, irmãos, que nós deveríamos, que todas as pessoas que creem em Jesus um dia, que confessam publicamente a sua fé em Cristo e participam dessa iniciação, desse rito inicial da fé cristã, que é o batismo com água, deveriam ter. Nós somos sepultados com Ele, mas nós também ressurgimos com Ele. E nós renascemos, nós ressuscitamos para uma vida nova. Não faz sentido, há uma incoerência quando nós fomos sepultados com Ele, mas continuamos vivendo, ressuscitamos com Ele, mas continuamos vivendo uma velha vida. Não faz sentido, irmãos. Pelo contrário, há uma incoerência clara, há uma incoerência forte, ressaltada nisso. Porque se nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, vou falar aqui daqui a pouquinho, nós precisamos viver essa nova vida. Essa vida transformada pelo Evangelho, essa vida moldada pela nossa caminhada com Cristo ressurreto, essa vida cheia do Espírito, essa vida guiada pelo Espírito, uma vida não mais dominada pelo pecado, mas dominada e guiada pelo Espírito de Deus. Ah, irmãos, como eu anseio, como eu espero ver essa realidade, como eu espero que essa seja a realidade das pessoas que confessam a sua fé em Jesus, que descem as águas do batismo, que testemunham publicamente da sua fé em Jesus. Como eu espero, como eu anseio, como eu quero ver isso na vida das pessoas. A nova vida é uma realidade daqueles que estão em Cristo, daqueles que se relacionam com Ele, daqueles que se colocam nesse relacionamento profundo com Cristo. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, escreve: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. A nova vida, irmãos, daqueles que ressuscitam com Cristo, é uma realidade para todos aqueles que em Cristo se despigam. Romanos 6,6, Paulo usa a imagem, a ilustração
a expressão de se despir, de tirar, despir-se, numa linguagem de vestuário, é como você estivesse tirando uma velha roupa e descartando ela e jogando ela fora. Ele usa essa expressão: olha, nós nos despimos do velho homem, ou seja, nós crucificamos a velha vida em Adão. E em Efésios 4, 22 ao 24, eu quero ler esse texto com vocês, é um texto fantástico. Ele diz: esses que se despiram do velho homem e se revestiram do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Muitas vezes, irmãos, Efésios 4, 22 ao 24, nós vamos ler daqui a pouco. A igreja tem se enredado em tantas coisas, na tentativa de ser relevante nesse mundo, de se contextualizar a esse mundo. Não que não devemos fazer isso, eu creio que nós devemos fazer, mas de maneira adequada, de maneira bíblica. A igreja tem se esquecido, tem perdido de vista a santidade. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. O que isso significa? Justiça nos coloca no caminho da retidão. Amém? Nos coloca no caminho das coisas corretas a serem feitas. E santidade é uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Eu quero ser um discípulo relevante em justiça e santidade. E você? Eu quero ser, irmãos, conhecido como um cristão, como um discípulo de Jesus, que caminhe em justiça e santidade. Que o Senhor nos dê graça. Eu gostaria que você orasse aí no seu lugar. Eu gostaria muito que você, por um minuto, alguns minutos, refletisse na sua vida, na sua caminhada cristã até aqui, independente do seu tempo de estrada. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão profunda. Você morreu com Cristo, você foi sepultado com Ele, você ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Você tem adorado a Deus com a sua vida, com a sua maneira de existir, de viver nesse mundo. Você tem expressado o caráter de Deus por onde você passa, nas suas relações pessoais, interpessoais, nas suas relações profissionais. Você tem expressado na sua família, nas suas relações familiares, amigáveis. Você tem expressado o caráter de Deus.
nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade. Ore ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua presença bendita e maravilhosa aqui. Obrigado por tua palavra eterna, verdadeira, imutável, fiel. Que ecoa nos nossos corações, trazendo à realidade, Senhor, coisas tão importantes. Apesar dos meus limites, eu creio, o Senhor falou com a igreja. Obrigado por sua palavra bendita que ecoa nos nossos corações, trazendo realidades profundas. Das consequências da ruptura com o Senhor, sim. O medo, a vergonha, a culpa. Mas trazendo a realidade, o plano redentivo do Senhor em Cristo Jesus, na sua obra consumada lá na cruz. Trazendo a realidade, a morte e a ressurreição de Cristo aplicada na nossa vida, Senhor. O que isso significa para nós? O que significa o batismo? À luz dos argumentos que Paulo utiliza na carta aos Romanos, o que de fato significa? Significa que nós, cada um de nós, que passamos por esse batismo, entramos num relacionamento sério com o Senhor, numa aliança que envolve responsabilidade de ambas as partes. Eu oro, Senhor, hoje, aqui junto com os meus irmãos e irmãs, eu oro para que essa seja a realidade do teu povo. Gente comprometida com o Senhor, gente comprometida, envolvida num relacionamento sério e profundo com o Senhor, gente que entende a realidade desse se despir do velho homem, da velha natureza pecaminosa. Gente que entende o significado disso, que entende o significado de se revestir do novo homem, criado à imagem e semelhança do Senhor, para viver em justiça e santidade. Eu oro, Senhor, para que essa seja a realidade da sua igreja, aqui, dessa comunidade onde eu estou, onde tenho servido, onde tenho caminhado junto com os meus irmãos. Oro para que essa seja a minha e a nossa realidade. Oro para que essa seja a realidade do teu povo, espalhado pelo Brasil, espalhado pelo mundo afora. Sejamos conhecidos, Senhor, não pelas nossas incoerências, pelos nossos deslizes, antes, pelo contrário, sejamos conhecidos por sermos um povo que pratica justiça e que vive a santidade. Eu oro por isso. Que essa nova vida seja uma realidade de todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém.